Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, povo de Deus. Os irmãos estão me ouvindo aí legal, tá dando para ouvir direitinho a voz? Vai comentando aí, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para transmitir uma palavra de Deus para o seu coração. Você que está entrando agora, né? Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos esperando o nosso amigo também. Castro Filho entrar, né? Que ele entrar, ele comenta aí para mim convidá-lo para participar conosco de uma live especial onde Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Certamente Deus ele tem uma bênção especial para a tua vida, né? Os
irmãos que estão entrando aí, tá dando de ouvir direitinho a voz? Você pode comentar dizendo se está ouvindo perfeito a voz. Glória a Deus. Estamos esperando aí os nossos amados irmãos, amigos, que foram certamente convidados para participar conosco desta live especial. Certamente Deus tem uma palavra para o teu coração, para a tua edificação espiritual. Os irmãos que vão entrando aí, vão comentando aí para a gente mandar o nosso oi, o nosso abraço especial, em nome de Jesus de Nazaré. Comenta aí, a paz do Senhor. Irmãos que vão entrando. Graças a Deus. Estão entrando aí na nossa live especial de quarta-feira, onde Deus ele marcou este momento para falar conosco através da sua palavra. Deus ele tem algo especial para falar ao seu coração nesta noite. Sei que você que irá entrar na nossa live certamente é porque Deus ele tem uma bênção especial para a sua vida, né? E eu creio, assim eu creio. E queremos trazer ao seu coração a palavra de Deus nesta noite. A palavra de Deus que se encontra no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 2, Marcos capítulo 2, é um texto que nós iremos estar comentando aqui na nossa live, transmitindo ao seu coração uma reflexão bíblica para a tua vida espiritual. Você que tem uma Bíblia, você pode acompanhar conosco a leitura de Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. É o texto que todos nós conhecemos, mas foi um texto que Deus tocou em nosso coração para estar falando ao seu coração nesta noite. Está entrando aqui o nosso pastor, Pastor Sandro Henrique. Deus continue abençoando. E vamos que vamos. Glória a Deus. Marcos capítulo 2 nos diz assim o texto sagrado, E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, estamos diante da maravilhosa palavra de Deus aos nossos corações e certamente o Senhor Deus, Ele tem algumas lições a passar para o nosso aprendizado espiritual através da sua santa palavra. Está conosco também a minha esposa, missionária Tamires. Deus abençoe. Podemos ver, meus queridos irmãos, amigos. Estou esperando aqui o missionário Castro também entrar para nós comentarmos e estarmos juntos orando aqui no final da palavra. E certamente eu sei que ele vai chegar, né? Mas enquanto isso a gente vai meditar aqui um pouco na palavra de Deus. Se você puder compartilhar aí essa live para que alcance outras pessoas, certamente Deus tem algo especial a falar ao seu coração. Tem uma bênção do céu, que é a sua palavra, que será anunciada ao teu coração. A notícia de que um milagre que a notícia de um mestre, na verdade, que operava milagres, estava em Cafarnaum, espalhou-se com rapidez. Observando o texto sagrado que nós lemos, quando o povo da cidade de Cafarnaum souberam que Jesus estava na cidade, né? As multidões se juntavam, desejavam vê-lo curar os enfermos e expulsar os demônios. Se tivesse se mostrado interessada na mensagem do Evangelho, essa multidão teria sido um estímulo para Jesus. Porém, ele sabia que a maioria só tinha ideias superficiais e se encontrava cega para as próprias necessidades. Em várias ocasiões, Jesus sentiu-se compelido a deixar uma cidade e ir para o deserto orar. Todo servo de Deus deveria seguir o seu exemplo e separar um tempo longe das pessoas para se encontrar com o Pai e se fortalecer e revigorar em oração. Era chegada a hora de Jesus mostrar às multidões o verdadeiro caráter do seu ministério. Afinal, viera à terra para fazer muito mais do que simplesmente aliviar as aflições dos enfermos e endemoniados. Sem dúvida, esses milagres eram maravilhosos, mas havia algo muito maior a experimentar. As pessoas poderiam entrar no reino de Deus, precisavam entender as lições espirituais, porque por detrás dos milagres, por detrás dos milagres que Jesus realizava. Então, meus irmãos,
O texto que nós lemos, ele nos mostra, ele nos revela algo. A notícia da chegada de Jesus em Cafarnaum, a Bíblia diz, souberam-se que ele estava em casa. Não se sabe se Jesus estava na sua própria casa ou na casa de um discípulo, pois era cultura no Oriente, eles ter esse contato, né, nas suas casas, para assim se confraternizar, estarem juntos em comunhão. Mas a multidão despertou o interesse em vir ouvir a palavra de Deus. Interessante que Jesus, o escritor Marcos, ele chega a dizer que logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Não sabemos ao certo se esse acontecimento ocorreu na própria casa de Jesus, ele estava em casa, ou na casa de Pedro, uma vez que a hospitalidade é uma das regras fundamentais da sociedade do Oriente. O povo de Cafarnaum não esperou por um convite. Olha que interessante, simplesmente foi chegando em grupos, e isso significa que alguns dos mais necessitados não conseguiram aproximar-se o suficiente de Jesus para receber ajuda. No entanto, o escritor Marcos, ele revela algo interessante. 4 amigos. Certamente esses amigos, eles fizeram de tudo por aquele homem, o que estava à sua inteira disposição ou ao seu alcance, podemos dizer assim. Eles decidiram ir àquela casa, ouvir a palavra de Jesus, e a fé que tinha naqueles homens eram tão grandes que, na verdade, a fé dos 4 homens que levou aquele homem à presença de Jesus. A fé daqueles 4 homens chama a nossa atenção. Porque quando eles chegaram, a multidão já era tanta que nem cabia na porta, não tinha mais como adentrar para se aproximar do mestre, mas as dificuldades, na verdade, aparentemente chegou, né? Mas aqueles homens, aqueles 4 amigos, eles romperam com as dificuldades. E nós aprendemos algo interessante. Foi o chefe. Nós aprendemos algo interessante. Eles romperam. Isto é fé. Fé é quando as portas se fecham e nós não vemos dificuldades nisso, mas possibilidades. Isto é fé. É crer, né? Confiar naquilo que não vemos, mas que temos a certeza dentro de nós que vai acontecer. Quando aqueles amigos viram a multidão, eles estavam tão convictos, com tamanha fé dentro de si, que eles subiram a escada, porque as casas, o telhado tinham acesso, né? E descobriram, abriram um buraco ali onde Jesus estava. O interessante disso, eles abriram onde Jesus estava para eles descer aquele paralítico. E nós vemos, e ele estava tão convicto em Jesus, crendo que Jesus o curaria, e foi exatamente o que aconteceu, como nós sabemos. Este milagre deu ao mestre a oportunidade de ensinar uma lição importante sobre o perdão. Quando aquele homem se depara diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus disse é: filho, perdoado
estão os teus pecados. Jesus vê a necessidade daquele homem, não era uma cura física, mas a necessidade espiritual em primeiro lugar, que aquele homem estava naquela condição devido aos seus pecados. E certamente o pecado gera consequências. É por isso que Jesus lança uma palavra de perdão para aquele homem. Filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus, certa vez, ele falou, em João capítulo 9, versículo 1, quando os discípulos viram um cego de nascença, né? Os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem assim? Jesus disse, nem ele, nem os seus pais, mas ele está nessa condição para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Então, tem ocasião que não é o pecado, mas podemos perceber que Jesus vê nesse paralítico a condição dele diante de Deus. Jesus lança logo uma palavra, filho, perdoado estão os teus pecados. Aprendemos algumas lições aqui nesse texto, irmãos. Interessantes. Podemos tirar 4 lições interessantes. A primeira, meditar na palavra de Jesus. Né? A segunda é não permitir que as dificuldades nos impeçam de buscar a Deus, porque aqueles homens tinham toda a possibilidade de parar quando a multidão impediram de eles ter acesso a Jesus. Mas eles não permitiram que as dificuldades fossem um empecilho para eles ter o acesso a Deus. Tem pessoas que, quando chegam as dificuldades da vida, elas param logo, né? Desistem e não usam a fé. E esses homens, eles não permitiram que as dificuldades impedissem eles de buscar o milagre para o seu amigo. Interessante que a Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão. E esses aqui, eles fizeram isso com esse rapaz paralítico, na verdade, que não podia se conduzir sozinho, né? Era numa maca e era conduzido pelos 4. A Bíblia dá o detalhe, né? E aqueles 4 homens fizeram todo mundo que estava dentro da casa algo interessante. Aquelas pessoas que estavam dentro do local olharam para cima. Então, diante das dificuldades, ou às vezes a gente pensa que a possibilidade de chegar a Jesus é tão difícil, para aqueles homens, quando eles viram a multidão, eles não pararam, eles subiram, abriram um buraco ali no telhado, e eu imagino ali que todo mundo que estava dentro da casa certamente olharam para cima, né? Até Jesus olhou e viu lá 4 homens descendo um paralítico. Eu acho interessante isso, né, irmãos? É muito interessante. Todo mundo olhou para cima. Tem um salmo que todos nós usamos muito, que Davi dizia, leva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, aqueles homens romperam a dificuldade. Às vezes, o que está faltando, talvez, na vida de muitas pessoas, é romper as dificuldades, romper os obstáculos e acreditar que Jesus, ele não mudou, que Jesus, ele é o mesmo, que Jesus ainda opera milagres, que Jesus ainda faz maravilhas, mas muitos permitem as dificuldades paralisar sua fé. Aqueles amigos, eles romperam as dificuldades, eles romperam as barreiras e desceram aquele paralítico diante de Jesus, que Jesus logo dá a solução para ele, que, na verdade, uma primeira lição que Jesus dá, com certeza, para os amigos que estavam à procura de um milagre, Jesus
vai logo na direção da sua alma. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus, ele ainda perdoa pecados, né? Podemos também aprender mais uma lição. Quem medita na palavra de Jesus, certamente a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas aprendemos também que o pecado sempre gera consequências. E na vida daquele homem, Jesus olhou para ele e viu, na verdade, que ele precisava do perdão dos pecados, do alívio da sua alma, né? E ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo 23, se eu não estou equivocado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o pecado, ele gera consequências. E o apóstolo Paulo diz que aquele que semeia na carne, ele colhe corrupção. Mas o que semeia no Espírito é vida e paz. Então, aquele paralítico, ele foi surpreendido por Jesus. E quando Jesus lança uma palavra de perdão para aquele homem, as consequências vieram logo em seguida dos textos que os fariseus que estavam ali, eles olharam para Jesus e disseram: como pode um homem comum perdoar pecados? Que pode. Eles olhavam para Jesus como um homem comum, como qualquer pessoa. Mas Jesus, quando Jesus olhou para o interior deles, viu o espírito crítico em seu coração e soube que estavam acusando de blasfêmia. Afinal, somente Deus é capaz de perdoar pecados. E Jesus havia acabado de dizer que os pecados do paralítico estavam perdoados. Ou seja, Jesus estava dizendo que era Deus. Muitos se escandalizavam, os fariseus, com essa, podemos dizer, essa palavra de afirmação de Jesus, porque, na verdade, ele estava querendo dizer que ele era o Deus Todo-Poderoso. O Filho do Homem veio para perdoar pecados, como ele usa essa linguagem. Logo em seguida, porém, Jesus provou que era Deus ao ver que havia no coração destes homens, ao ver o que havia no coração desses homens e dizer-lhes o que estavam pensando, né? Jesus conheceu seus pensamentos, porque eles estavam entre si planejando, razoando dentro do seu coração. Como é que pode um homem desse dizer que perdoa pecados? Isso é uma blasfêmia, né? Mas, obviamente, é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados, como Jesus disse, pois ninguém pode provar que o perdão de fato ocorreu. Então, para corroborar suas palavras, Jesus curou o homem naquele mesmo instante e o mandou para casa. A cura do corpo do homem foi a ilustração e a demonstração da cura de sua alma. Nós vemos no Salmo 103, versículo 3, que é ele quem perdoa todas as tuas, é ele que sara todas as tuas enfermidades. Na verdade, ele que cura, né? Todas as tuas enfermidades e ele que perdoa todos os teus pecados. Então, Jesus demonstra para aquelas pessoas que ele, essa ilustração da cura, que era demonstrar que a cura a demonstração da cura de sua alma, para eles entenderem que, na verdade, Jesus, ele tinha poder, ele tem poder para perdoar pecados, né? Para perdoar as nossas falhas. É evidente que os
escribas e fariseus não tinham poder para curar aquele homem, nem para perdoar os seus pecados, de modo que foram pegos na própria armadilha e condenados pelos próprios pensamentos. Jesus afirmou sua divindade não apenas ao perdoar os pecados do homem e curar o seu corpo, mas também ao aplicar a si mesmo o título de Filho do Homem. Trata-se de uma designação usada 14 vezes em Marcos, sendo que 12 destas referências são encontradas depois de Marcos capítulo 8, versículo 29, quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo de Deus. E é sem dúvida um título messiânico, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 13, né? E os judeus devem tê-lo interpretado como tal. Jesus usou esse título cerca de 80 vezes nos evangelhos, porque os líderes religiosos teriam aprendido se houvesse aberto o coração para a palavra naquele dia. Então, em primeiro lugar, teriam aprendido que o pecado é uma doença e que o perdão é como ter a saúde restaurada. Não se trata de uma verdade nova, pois no Antigo Testamento já dizia isto, né? No Salmo 103, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A diferença era que esta verdade havia sido demonstrada diante dos olhos dele, e também poderiam ter aprendido que Jesus de Nazaré é de fato o Salvador com autoridade para perdoar pecados, e os pecados dos líderes teriam sido perdoados também, que oportunidades perderam quando foram até aquela reunião com o espírito crítico e não com o coração arrependido. Tem pessoas que às vezes vai para criticar as obras de Deus, né? Não se aproxima de Jesus com o coração aberto para certamente aprender de Jesus, para ter uma mudança completa em Jesus. Mas às vezes vai criticando A, vai criticando B, um espírito crítico. E às vezes muitos cristãos estão na igreja com esse espírito, criticando a ação de Deus, criticando o mover de Deus, criticando a obra do Espírito de Deus, e a gente percebe que nos nossos dias, nos dias que estamos vivendo, essas coisas estão cada dia mais notórias diante dos nossos olhos. E precisamos, toda vez que nos aproximar de Jesus, o nosso coração tem que estar inteiramente voltado para aprender, voltado para Jesus, né? Então, queridos irmãos, que o Senhor, o nosso Deus, como o nosso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que nós possamos aprender essas lições, né? O pecado tem as suas consequências. E Jesus, ele se aproxima de nós, é a quarta lição que aprendemos. Jesus se aproxima de nós quando manifestamos a fé em sua palavra. É através da palavra de Deus, aqueles 4 homens conduziram aquele paralítico pelo telhado, com fé que ele iria ser curado, né? E quando nós nos aproximamos de Jesus com fé, né, certamente nós seremos abençoados. Até para ser salvo, necessário ter fé. Como diz em João, capítulo 6, versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, a salvação, ela depende da fé. Crer em Jesus, né? Crer em Jesus. Graças a Deus. E nós precisamos nos aproximar de Jesus com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. No versículo 6 do mesmo capítulo, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós
estamos precisando de um milagre de Deus na nossa vida, uma das coisas que nós não devemos perder jamais é a fé. É confiar que Jesus ele pode nos curar, que Jesus ele pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E com certeza, se eu usar a minha fé, acreditar na sua palavra, acreditar na palavra de Deus, na palavra de Jesus, não precisa de muita coisa, irmão. É crer na palavra. Jesus, ele ensinava a Bíblia. Ele ensinava o Evangelho, as boas notícias. Ele, certamente, ele dedicou todo o seu tempo aqui, os 3 anos e meio de seu ministério, ensinando a palavra de Deus, curando os enfermos, né? Expulsando os demônios. Mas o alvo principal dele era que as pessoas aprendessem dele, né? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, eu tenho que me aproximar de Jesus. Ele vai se aproximar de mim quando eu manifestar a fé em sua palavra. Creia na palavra de Deus. Manifeste a sua fé na palavra de Deus. Não seja cético. Uma pessoa que não crê mais no agir do Espírito Santo, não crê mais no agir da palavra de Deus. Creia que o poder de Deus ainda é dispensado sobre nós hoje. Creia que ainda hoje o nosso Jesus, ele opera milagres, né, irmãos? E precisamos confiar em Jesus, confiar, nos aproximar dele com fé. E certamente ele vai se aproximar de nós. Todos que se aproximaram de Jesus manifestaram fé. Só teve um que diz: ah, Senhor, não tem ninguém que quando a água é movimentada, me leve, me ajude a pular no tanque. Mas Jesus, ele perguntou para ele: tu quer ser curado? Ele contou a história. Então, meus queridos, creia na palavra de Jesus. E seja uma pessoa que ajude a outros a se aproximar de Jesus também. Esses amigos, aqui no capítulo 2 de Marcos, eram amigos de verdade, porque ele levou um homem que estava necessitado de uma cura, mas também necessitado de perdão, necessitado de Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, as suas necessidades físicas, espirituais, emocionais foram restauradas, né? Aprendemos 3 lições aqui muito interessantes: perdão, satisfação e liberdade. O capítulo 2 de Marcos, ele trata sobre isso. Jesus perdoa, Jesus ele satisfaz, Jesus ele liberta. E ele diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esteja perto de quem te aproxima de Deus. Esteja perto de quem te leve para perto de Deus. Um amigo que diz que é amigo e te leva para as noitadas, ou te leva para as coisas deste mundo, ele não é teu amigo. Pois um amigo verdadeiro, ele te leva para perto de Jesus. E se hoje eu estou aqui, foi a ajuda de uma amiga. Porque na hora do convite para a salvação, que os irmãos diziam: quer aceitar Jesus como Salvador? Eu rejeitei um bom tempo, mas uma amiga me disse: Jordan, bora experimentar, e se nós gostar, nós fica, se não, nós sai. Desta forma, esta amiga me falou, e aquilo me chamou a atenção. Rapaz, sabe o que é mesmo? Hoje, vamos embora experimentar. Essa amiga me levou para perto, e eu dou graças a Deus até hoje, que ela foi uma ponte para quebrar uma barreira na minha vida e me aproximar de Jesus. E se hoje eu estou aqui é porque uma amiga me incentivou a experimentar, me incentivou a
está perto de Jesus, a entregar a vida para Jesus. Qual é a quarta lição? A mulher está perguntando. Jesus se aproxima de nós quando manifestamos a fé em sua palavra. Então, essa é a quarta lição que aprendemos. Jesus se aproxima quando nós manifestamos a fé em sua palavra. Então, manifeste-se a sua fé na palavra de Deus. Se baseie pela Bíblia. E certamente a tua vida será abençoada. Seja alguém que estenda a mão a outros. Seja alguém que não seja egoísta com a salvação. Tem outras pessoas precisando do perdão dos pecados. E somente em Jesus, como eu já citei aqui, João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Somente em Jesus o homem encontra esta salvação. Não é assim, meu nobre amigo aí, companheiro? Dê aí umas pinceladas aí, meu chefe. Desse jeito, Jadé. Desse jeito mesmo, né? Os amigos aí que estão acompanhando, recebendo aí a boa palavra de Deus. Né? Teve um amigo aqui que mandou 50 estrelas. Obrigado, meu. Deus abençoe. Eu não estou vendo. Tem quantas pessoas online aí, Jadé? Assistindo? Aqui no meu tem 6. Eu acho que tem mais. Acho que está com algum problema. A minha internet aqui ela não está muito legal. Mas tem mais. Tem mais aí. Nós vemos aí que o nosso irmão Jordão planou muito bem ali, né? A respeito desta cura. E nós vemos que é muito importante, esse texto é muito interessante. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho assim de mostra as ações rápidas de Jesus. Né? No capítulo 1, logo você vê ali uma explosão de milagres, né, José? Sim. A gente vê ali uma explosão de milagres. Jesus ali cura paralítico, cego, coxo, e os que vinham sendo trago para ele, ele curava. Então a gente vê que o evangelho assim, de Marcos é um evangelho assim, de ação rápida. Né? E isso nós podemos até extrair uma lição aí, só endossando aí as palavras do nosso irmão, amigo, missionário Jodean, que o Senhor Jesus ele tem pressa, né, para socorrer o homem, para curar tanto o corpo como a alma do homem. Né? O Senhor Jesus ele tem pressa para fazer isso, né? Fazer isso. Agora há pouco eu vim de um trabalho ali e eu falava do Salmo de número 124, né? E o salmista diz que o Senhor livrou a alma dele como livra um passarinho, né? Dos laços do passarinheiro. Então, nós vemos que o Senhor ele tem pressa para resgatar a alma do homem e também ele se compadece das nossas necessidades. Das nossas necessidades. E interessante que a gente vê aí, nosso irmão já falou aí 4 lições neste texto, já falou aí dos amigos do paralítico, falou do poder da fé, e a gente vê que este paralítico, certamente, lógico, que ele não teria condição de ir até Jesus. E 4 amigos que foram responsáveis por levar ele. Ou seja, esses amigos desse paralítico, eles tiveram uma visão, né? Eles tiveram a visão de levar o amigo até Jesus. Né? Creio que o Jordan já até pontuou aí, e muitas das vezes as pessoas têm amigos que não lhe conduzem para perto da solução do seu problema. Né?
Muitas das vezes, os amigos que as pessoas têm só complicam mais, né, o problema que eles têm, levam eles para distante de Jesus. E nós vemos que diante da visão, os quatro homens ali, amigos do paralítico, eles tiveram uma ação, né? Uma visão que gerou uma ação, né? E a nossa visão, ela determina, né, a nossa ação. A nossa visão, ela determina a nossa ação. Porque tem muita gente que tem a visão, mas não tem ação para nada. Aí não recebe, né? Aí não recebe, aí não dá certo. Não Dá certo, né? Então, se você tem a visão, se você crê, e tem muita gente que crê que Jesus pode fazer alguma coisa, mas não faz nada, né? Não tem uma ação. E então, os amigos do paralítico, é, tem até uma mensagem sobre isso. Sem ação, a visão desaparece. é, Tem é pessoas verdade. que têm a visão, mas não se coloca para fazer, não tem ação, né? Aí, às vezes, fica só orando, 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 e a oração já diz, orar e agir. Oração, né? Tem que agir também para que as coisas aconteçam. Aí as pessoas ficam neutras, né? Tem, mas não agem, É, né? Sonhos, tem desejos, mas não luta para alcançar os seus objetivos. Continue nesse podcast. e muitas das vezes, Jordano e amigos, a gente tem a visão, mas a gente barra a visão diante das primeiras dificuldades, né? A gente olha para as dificuldades, para o tamanho da dificuldade, e às vezes a visão fica limitada, né? Como tu disse aí, como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, né? A nossa visão, ela deve ser grande e alta, porque ela está no nosso Deus, fixada em nosso Deus, né? Está fixada naquele que é todo-poderoso, naquele que é maior de que todos os problemas, de que todas as circunstâncias, né? Nós sabemos que para Deus não há nada impossível, né? Não há nada impossível. Eu acho que é o pastor Jairon, ele tem uma frase, ele diz que as nossas realizações são do tamanho da nossa fé. As nossas realizações são do tamanho da nossa fé. Né? Eu acho que George Miller, ele disse assim, empreenda grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. E se você for ler, você vai ver a obra extraordinária que Deus fez através da visão de um homem, né? Da visão de um homem. Então, a nossa visão, ela determina a maneira como nós vivemos e a nossa visão, ela determina a nossa ação, né? Nossa visão, ela determina a nossa ação. Algum registro aqui, eu quero até ler aqui, né? No ano de 1958, todos conhecem o pastor Paul Yong-chul, né? Pastor da Coreia do Sul. Ele teve uma visão de plantar uma igreja num bairro pobre de Seul, na Coreia do Sul, né? Ele teve essa visão e agiu, né? E nós sabemos que essa igreja, ela se alargou as suas fronteiras e hoje é uma das maiores igrejas de todo o mundo, né? Todo mundo. Se eu não me engano, Zacarias, o livro do profeta Zacarias, no capítulo 4 e o versículo 10, ele vai dizer assim, quem despreza o dia das pequenas coisas, né? Ou seja, pode parecer pequeno, qualquer projeto, qualquer visão, ela pode ser parecida pequena quando ela está sendo arquitetada, né? Mas quando Deus ele resolve abençoar o homem, quando essa visão ela está no centro da vontade de Deus, né, a gente vê que Deus ele faz algo gigante através de uma visão que parece pequena, né? Porque por paralítico ali era algo assim, para ele era impossível, né? Era impossível
E ele chegou na porta, ainda tinha a dificuldade. Não tinha nem lugar para ele entrar. Dificuldade. Cadê o lugar, né? E ainda tinha os escribas, os fariseus, os herodianos ali, né? E ainda era outra barreira, né? Então, mas aqueles 4 homens, eles não desistiram da eles não desistiram da visão que eles tiveram, né? De levar o paralítico até Jesus, né? Levar o paralítico até Jesus. Olha, eu quero ler outro dado aqui, né? Também outro homem muito conhecido, Martin Luther King, em 1963, ele estava em pé nos degraus do Memorial de Lincoln, em Washington, e ele levantou a sua voz a uma grande multidão, uma frase bem conhecida que todos já ouviram, né? Martin Luther King disse: "Eu tenho um sonho, né, em que um dia os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele." Então, esse pastor Batista, ele morreu como mártir dessa causa, mas sua visão libertou milhões de negros, né, da segregação racial nos Estados Unidos. Né? Então, olha só, a visão de um homem foi responsável pela liberdade de vários, né, que sofriam a segregação racial ali nos Estados Unidos. Né? Então, a gente vê que, como é interessante, é importante a gente ter amigos que tenham visão, né, e que tenham ação também, né, porque a visão, ela determina a ação, né, determina a ação. Né? Outro grande. Existe. Porque algumas pessoas, nos dias de hoje, quando visse a multidão, aí não vai dar para mim hoje não, vou orar, pedir uma nova oportunidade. Voltava para casa, ia continuar orando, e a bênção não ia chegar nunca, porque tem horas que tem que agir, não é só orar. E aqui as qualidades, eu anotei aqui algumas qualidades que devem nos marcar como pescadores de homens. Em primeiro lugar, os 4 homens, né, estavam profundamente preocupados com o amigo e desejavam vê-lo curado. Eles criam que Jesus tinha poder e estava disposto a suprir as necessidades deles. Não se ativeram a orar sobre o assunto, mas também agiram sem desanimar com as circunstâncias, trabalharam juntos, ousaram fazer algo diferente e Jesus recompensou os seus esforços. Teriam sido muito fácil se dissessem: é impossível chegar perto de Jesus hoje. Quem sabe podemos voltar amanhã. Isso aqui é interessante, né? Porque se eles poderiam muito bem pegar a sua macazinha e voltar para casa. Né? Rapaz, hoje não dá certo, não. Tem muita gente, mas a oportunidade que Jesus deu àquele paralítico, e assim a outros que foram curados também em Cafarnaum, era única, né? Eles não sabiam qual ou quando iriam ter outra oportunidade. Então, eles tiveram a ação, subiram a escada e fizeram um buraco na parede, desceram o paralítico, e toda ação tem uma reação, né? Com certeza. Eles foram tocados profundamente com Jesus e eles estavam profundamente desejosos de ver o seu amigo curado. E isso foi o que determinou o milagre para aquele homem. Tiveram a ação de conduzir o homem à presença de Jesus. Continue aí, meu chefe. É isso aí. Né? A gente, como tu falou aí, eles foram determinados naquilo que eles queriam, né, ver acontecer. A fé deles determinou o milagre. A fé deles determinou o milagre e eles queriam ver. Então, aqui fica uma lição bíblica aqui, uma lição espiritual para a gente, para você que está assistindo aí. Aquilo que você quer, você tem que ser determinado naquilo que você quer. Você não pode desistir
diante da primeira dificuldade, né? A gente vê que eles viram a porta abarrotada de gente ali, né? Da porta cheia de gente e ninguém deixava entrar, né? Ninguém deixava entrar. E eles subiram para o telhado lá, como já falou aí anteriormente, era uma espécie de laje, né? Um telhado reto, com vigas, e eles afastaram essas vigas, né? Tiraram a cobertura de betume que tinha ali e desceram paralítico, né? Então, eles deram o jeito. Então, quando o homem ele tem uma visão, Deus ele abre as portas, né? Quando a visão do homem é na vontade de Deus, por mais que você pense que é pequena, mas Deus ele dá uma direção, um direcionamento, né? Quem imaginava fazer aquilo, né? Cavar o teto para descer o paralítico, né? para descer o paralítico. Então, é desse jeito. A gente fala assim com conhecimento da Bíblia, de alguns textos, e também com algumas experiências de causa, né? Às vezes a gente está construindo uma congregação, abrindo um novo ponto de pregação, né? E às vezes a gente, pela fé, cava o primeiro buraco ali para botar a coluna, e de repente o Senhor abre as portas e o templo daqui a pouco está levantado e coberto e com gente congregando dentro, né? E Então, o tem que ser o maior motivador do povo, né? isso aí. O maior motivador. Né? Pode não ter dinheiro, mas está motivando. Vai dar certo, vai dar certo. E Deus abre as portas e mostra que é Deus, né? Então, Todo poderoso. Então, nada disso foi empecilho, né, para eles. Nada, nem o peso do paralítico eles não se reclamaram, nem a multidão, né, que tapavam, e nada disso foi empecilho para eles. Nada disso foi um empecilho para eles. E em segundo, eu quero também destacar, Jordan, que o que Jesus fala aí, né, no versículo de número 5, do capítulo 2 de Marcos, Jesus diz aí, vendo a fé que eles tinham, né? Estou lendo aqui na NVI, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados são perdoados. É muito expressivo, sugestivo essa palavra aqui, vendo a fé, ou seja, Jesus viu a fé, né? Quando eu fui olhar isso aqui, assim, deu meio que um nó na minha cabeça, como é que alguém vê a fé, né? A fé, que a gente diz que é invisível, né? Como é que alguém vê fé? Eu não vejo fé, você não vê fé. Mas só Jesus que ele vê, né? Ele vê a fé do homem, porque ele sonda a mente e o coração do ser humano. Então, Jesus, ele vê a nossa fé. E para nós, seres humanos, como que nós podemos ver a fé de alguém, né? Tiago, ele diz que a fé sem as obras, ela é morta, né? Ou seja, as obras, a ação que ele fez, demonstrou a fé que ele tinha, né? Ou seja, tem muita gente que diz que tem fé, mas não age, nunca sai da mesa. Quem quer ser curado, ele não vai. Ele É, de ser curado desse jeito, né? aí não recebe. Aí não recebe, né? Então, a nossa fé ela deve ser manifestada através das obras. Nossa fé ela precisa ser manifestada através das obras. A nossa ação. E isso você pode ver que quando Jesus ele curou aquele paralítico, se não me engano, no capítulo 9 de João, né? Ele cuspiu no chão, né? Fez lodo, passou no olho dele e disse para ele ir se lavar, não foi?
Ou seja, a ida dele até o tanque de Siloé era para ele demonstrar que ele cria, que a fé dele estava ativa. Ora, demonstra a tua fé através dessa ação. Vai te lavar no tanque de Siloé. Bora ver se tu tem fé mesmo para ser curado. E a Bíblia diz que ele foi, se lavou e viu. Voltou vendo. Voltou curado. Então, Isso é interessante, né? E as obras, né? As obras que o Tiago falou, né? Ele mostrou que tinha fé indo, né? Lavou-se e voltou vendo. Então, isso aí é interessante também, olharmos para esse lado. No caso do paralítico, Jesus viu a fé deles, porque se fosse outro, eles tinham voltado para trás. Né? Mas eles viram no telhado, escavaram lá os betumes, né? Afastaram lá os caibos, na nossa linguagem aqui, e desceram o homem. Não sei como eles fizeram isso. Talvez arrumaram alguma corda por lá e vamos descer o homem. Então, tiveram a ação, né? Mostraram através da ação deles a fé que eles tinham, que aquele homem ia ser curado era naquele dia. E eles fizeram o que estava ao seu alcance, né? A ação deles nos chama muito a atenção e receberam o milagre, foram abençoados. É isso aí. Tem muita gente que para. O que o povo vai dizer de mim? Né? A fé é algo. Eita Deus. Aí, pastor Sandro Henrique, pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Anajatuba, está dizendo aqui que nós somos de Anajatuba. Né? Estamos aqui na terra que manda leite e mel. O Fernando também está aí, demonstrando a fé dele, assistindo a live também, Fernanda Denise. É ele mesmo, né? Agora que eu estou conhecendo aqui o homem. O homem está aí, o homem está aí. Isso aqui também é um ato de fé, né? As pessoas às vezes estão tão ocupadas em outras coisas. Na verdade, não tem tanto tempo hoje de parar para escutar uma palavra de Deus, para serem abençoados. É a geração de micro-ondas, né, cara? Falei hoje para o Milton que a gente vive a geração micro-ondas, né? Que as pessoas querem tudo rápido hoje. Né? Querem começar um trabalho hoje de manhã e querem que à noite o trabalho já esteja com as tendas grandes. Então, a gente vive esse problema hoje, né? Mas os amigos do paralítico, não. Eles enfrentaram todos os processos para chegar até a cura do paralítico, né? Eles não foram imediatistas, né? A gente vive uma geração muito imediatista. E o que me chama a atenção no versículo 2 também, Jordan, é que Jesus ele tinha uma preocupação primária em expor a palavra para o povo, porque a palavra que gera cura, né? É a palavra que de fato gera libertação, né? Não é uma reunião, entre aspas aqui, de curandorismo, né? Mas o que gera a cura é a liberação da palavra. E Jesus disse aqui, né? Estava falando a palavra. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra, ou seja, Jesus ele não perdeu a oportunidade. Né? Jesus ele não perdeu a oportunidade. A gente pode extrair uma lição aqui, que às vezes a gente perde muita oportunidade de estar ao lado das pessoas, de alguém que não conhece o Evangelho, de alguém que está precisando de uma oração, de alguém que está precisando de uma cura, a gente perde a oportunidade em não orar pela pessoa, em não falar de Jesus para a pessoa. Né? A gente vê aqui que tantos amigos do paralítico aproveitaram a oportunidade que tinham, quanto Jesus
aproveitou a oportunidade que tinha para falar da palavra para o povo. Para falar da palavra para o povo. E outro fato interessante, Odé, é que o paralítico que desceu por cima do telhado, porque a multidão não abriu para ele entrar, Jesus levantou ele e fez ele sair pela porta em que o povo impediu ele de passar. É interessante. É um milagre aí. Essa aí foi forte, né? Vamos ficar de pé, como diz o. Então, as pessoas zombam da tua fé quando elas verem o milagre acontecer, elas vão ter que contemplar o teu milagre e tu vai ter que sair de cabeça erguida. Né? Pela porta, que eles impediram tu passar, né? Pela porta que eles impediram, isso aí é forte. Né? Aí Forte. os irmãos já pegam essa aí e Deus crédito, Deus crédito. É desse jeito que Jesus faz, né? O homem sai curado pela porta que foi impedido de passar. E ali a gente pode também ver, observando alguns comentaristas, que tinham muitos necessitados, né? Talvez não conseguiram chegar na presença de Jesus, né? Mas o paralítico, ele superou, né? A expectativa, as dificuldades e foi na luta, né? Foi buscar e recebeu a bênção. E outros que com certeza ficaram lá só observando, né? Não receberam, não romperam as dificuldades, voltaram para casa frustrados do mesmo jeito, mas o paralítico que foi impedido deu um jeito, um jeitinho brasileiro. Se ele fosse do Brasil, é o jeitinho brasileiro, né? Mas ele rompeu as dificuldades e o Senhor o abençoou. Deus viu, né, a fé dele, a fé dos 4 que estavam levando aquele homem. E através da fé do amigo, o paralítico levantou. Né? Isso aqui é interessante. Às vezes a pessoa não pode vir, mas a gente usa a fé. Não, eu vou lá na frente, ou eu vou participar aqui de uma live pelo um familiar meu. E eu sei que Jesus vai abençoar. Não é assim? Eu creio dessa forma. Nós podemos usar a fé nessa hora pelo um familiar. E eu já vi em algumas lives que eu fiz no tempo da pandemia, pessoas que foram curadas porque a filha pediu oração numa live como essa aqui, pediu oração, nós oramos, né? O pastor está destacando aqui, a fé não foi do paralítico, mas sim dos amigos. Certamente, meu pastor. É o que nós falamos aqui, a fé dos 4, né? Daqueles 4 amigos que fez um milagre acontecer na vida daquele paralítico. E às vezes, pessoas da nossa família estão sofrendo, precisando de uma ajuda, e a gente entra no meio com fé, diz: eu vou orar, eu vou pedir oração, e certamente o Senhor fará o milagre nas nossas vidas. Então, que esta palavra de Deus ela possa despertar em muitos que vão ouvi-la depois. A gente vai deixar aqui salvo, né? Para as pessoas terem acesso depois, para que a fé seja atiçada, né? Sacudida, que o nosso Deus ele ainda é o mesmo, que ele ainda perdoa pecados, que ele ainda salva, que ele ainda cura, e ele ainda batiza com o Espírito Santo, né? O que nós cremos, certamente ele faz para a glória do seu nome. Muito bem. Vamos orar pelo povo aí, Jordan, para pelos irmãos que estiveram aqui conosco. Está conosco aqui o Paulo Henrique, aí, lá de Capinzal, entrou agora. Certo. Os irmãos que desejam uma oração especial, pode comentar aí. Orlando, Amigos. Fernando aí da Tenis. Aí,
É forte, o homem é forte. Fernando aí Vamos chamar ele aqui ao vivo também, uma horinha dessa. é, Trazer aqui o Santo Evangelho de Jesus. As pessoas estão necessitadas, né, de uma palavra de Deus, nos dias que nós estamos vivendo, uns dias sombrios, mas a Igreja de Jesus está ainda na terra para trazer esperança, perdão, solução. A Igreja de Jesus, ela tem um compromisso com a palavra de Deus. Tá vendo aí, Caio? O Caio está solteiro. eita. Ore aí por nós, irmão Jordan. Nós viemos orar, meus irmãos, pela vida dos nossos queridos, abençoando a sua casa, a sua vida, e louvamos a Deus por cada irmão que esteve conosco nesta live, as pessoas que estão mandando aí estrela. Eu não sei se foi o José de Ribamar, o Riba, né, meu amigo, que mandou as estrelas aí, lá de Santa Catarina. Ele sempre está conosco. Foi eu que, na verdade, ganhei ele para Jesus, estava afastado. A gente orou por ele, ele hoje está em Santa Catarina, animado, servindo a Deus. E sempre ele nos acompanha nas redes sociais. Está também o meu irmão, Jorgean de França. Aí já dá para conhecer pelo nome, né? Jorgean. Ele está em Porto Velho, Rondônia, também nos assistindo, né? Um abração, meu irmão. Vamos também orar por ele. Ele precisa de uma cura, né? Na coluna, ele está aí passando umas barras pesadas. Mas o nosso Jesus, ele ainda cura, né? Ele ainda faz milagres. E certamente, meu irmão, tu ficou aí até esse momento ouvindo a palavra de Deus. Eu sei que Deus pode fazer um milagre aí na tua vida, na vida da tua família, né? Irmão Fernando, teve muita gente, a minha esposa que está aí também dando um apoio aí. Está dando aí um conselho pro Cássio, fé e ação. Vai dar Chama. certo. Graças a Deus. Então vamos orar, né? Orar, abençoando aí os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e santo, em nome do Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade que passamos aqui, falando da tua palavra. Pai santo, pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos, amigos que estiveram conosco nesta live, Pai. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada um que tirou este tempo, a esta hora da noite, para estar ouvindo a tua palavra. Que o Senhor venha recompensar, ó Deus, o esforço de cada um, ó Deus, por estar aqui conosco neste momento. Pai, pedimos se, porventura, alguém precisa de uma cura, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre eles, sobre elas, agora, meu Pai. Se alguém precisando de portas abertas, que o Senhor venha dar graça e que o Senhor venha abrir as portas para a glória do teu nome. Deus, nós cremos no teu poder. Nós cremos, meu Senhor, no poder da tua palavra. E, Pai, nós queremos liberar uma palavra para o coração dos nossos amigos, uma palavra de vitória no nome de Jesus Cristo, de libertação, que haja cura, Senhor, através desta live, que haja salvação de almas para a glória do teu nome, que a tua palavra ela possa alcançar muitos corações e muitas pessoas serem edificadas, meu Deus, pela tua palavra, fortalecida pela tua palavra. Pai Santo, te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que também irão assistir depois esta live. Pai, que a tua boa mão esteja sobre eles e abençoando-os poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos.
Pastor Santo está botando aí. Eu, Foi. Josué, Jordan, França e Jefferson. Os quatro Para nós fazer uma live. que vão me levar para receber. Tá certo. Os quatro. Paz do Senhor, meu. Sim, senhor, meu pastor. Nós vamos fazer um aqui também. É os quatro. Uma abençoada. Hoje era para o Jefferson também entrar, mas não deu certo, né? Mas vai dar certo na próxima ocasião. Vamos estar aqui mais uma vez. Vamos sair uma hora da noite para estar abençoando muitas pessoas através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e o nosso abraço. Que Deus continue abençoando a tua vida e seja sempre amante da palavra de Deus. Leonardo Castro.